Oi, hoje eu vim falar com vocês duas coisas muito interessantes em relação à nossa vida de agora por diante. A nossa expansão de consciência, que é a nossa proposta aqui no Centro de Expansão Consciencial. A primeira coisa é a humildade psicológica e a segunda coisa é o otimismo. Essas duas coisas andam muito juntas. John Donne, o grande escritor inglês, disse: ninguém é uma ilha isolada em si próprio. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que as pessoas, elas não vivem isoladas, elas dependem umas das outras para poder sobreviver. Elas têm uma interdependência. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que cada pessoa tem um pensamento diferente, cada pessoa tem uma forma de pensar, de agir e de se comportar, e que nós precisamos respeitar essas pessoas. Da forma como eu vejo o verde, não é a forma como você vê o verde. A minha lembrança de verde é diferente da sua. Então, eu enxergo o verde de uma forma, embora nós tenhamos cérebros muito parecidos, porque nós temos a constituição, a estrutura cerebral com os mesmos neurotransmissores, os mesmos compartimentos cerebrais, mas a minha forma de ver o verde é completamente diferente da sua forma de ver o verde. Eu tive vivências diferentes, tanto vivências de vidas passadas, como nessa vida de agora. Então, quando eu vou descrever o verde e quando eu vou me comportar em relação ao verde, eu me comporto completamente diferente do que você se comporta. Então, cada um tem uma visão do verde diferente, como em qualquer uma outra coisa. Muitas vezes a gente quer impor a nossa vontade ao outro, ou julga o outro entendedor daquilo que a gente entende. É como se a gente quisesse que o outro visse da forma como a gente vê as coisas. E isso é um erro tremendo. É como se a gente estivesse impondo as nossas vontades ao outro. A gente acha que o outro só vai ser feliz da forma como a gente acha que ele vai ser feliz, e não da forma como ele quer ser feliz. É um dos grandes enganos na nossa vida, né? Então a gente tem que entender que cada um deve pensar por si próprio. Isso é uma primeira coisa. A gente precisa ter humildade psicológica para entender que cada um é cada um e entender que a gente tem que respeitar o pensamento do próximo. A gente precisa saber disso. Isso é fundamental. Mas uma outra coisa é muito importante. A gente tem que entender que o que John Donne disse é fundamental. Ele não estava errado. Quer dizer, não é porque a gente tem que entender que o outro é o outro e eu sou eu, que eu vou viver desconectado da sociedade ou da vida em conjunto, da vida em comunidade. Eu preciso das pessoas. A maioria dos meus pensamentos está envolto do outro. 95% das coisas que eu penso em relação às outras pessoas. Se nós temos na faixa de 50 a 70 mil pensamentos em 24 horas, significa dizer que a maioria desses pensamentos, 95% mais ou menos, isso é provado pelos neurocientistas, está voltado para outras pessoas. É o nosso vizinho, é o nosso colega de trabalho, é a nossa mãe, é o nosso pai, é o nosso irmão, nossa irmã, nossa esposa, os nossos filhos ou esposo, pronto. Então, na realidade, estamos sempre pensando nas outras pessoas. E sempre pensando, tentando aparentar algo que os outros querem que nós sejamos. Ou tentando ser o que o outro quer que nós sejamos. Então, muitas vezes a nossa infelicidade, as nossas doenças, os problemas que nós temos, os nossos conflitos, as nossas depressões, ansiedades, tudo que acontece na nossa vida, as nossas doenças, a nossa incapacidade de superar as crenças limitadoras, está voltada exclusivamente a essa nossa ideia de que o outro domina o que nós temos que fazer. Se você for calcular direitinho e pensar em você, se você for fazer uma autoanálise, você vai ver que você é o resumo das 5 pessoas que você mais convive. Faça uma autoanálise, você vai ver que sim. E se nessas 5 pessoas que você mais convive, alguma delas está prejudicando a tua vida, é melhor se afastar. Mesmo que você ame demais a pessoa, é melhor se afastar dela.
você não vai deixar de amá-la, mas é melhor você dar 2 passos atrás. Eu vou dar um exemplo muito pessoal. Eu precisei me afastar de muitas pessoas que eu amava para poder me separar do que eu tinha como vício. Eu tinha um vício muito grande, tá? Que era o vício da bebida, tinha o vício do álcool. Então, para poder eu me descolar do álcool, eu precisei adquirir novos hábitos. Para adquirir novos hábitos, eu precisei me afastar de algumas amizades que eu tinha. Porque se eu não fizesse isso, eu não conseguiria me afastar do álcool. Hoje, eu até consigo me aproximar dessas pessoas porque eu me apoderei de mim mesmo, eu me assenhorei da minha própria existência e hoje eu tenho condições de me aproximar dessas pessoas. Mas naquela época que eu decidi mudar, então imediatamente eu tive que me separar, eu tive que me afastar dessas pessoas. Outra coisa é o seguinte, muitas vezes você dá do lado de pessoas que te colocam para baixo. Às vezes a gente tem o famoso amigo cemitério. O amigo cemitério é aquele cara que geralmente te bota para baixo. Ele, todas as vezes que encontra com você, ele conta uma desgraça, ele conta quem morreu, ele conta que fulano de tal foi à falência, ele conta que nada dá certo na vida dele, que na tua também não vai dar. São aquelas pessoas que te colocam para baixo. Além de tudo, ressaltam o que tu tem de defeitos. Ele nunca fala em qualidades em relação a você. Ele te desestabiliza. Dessas pessoas, saia de perto. O grande físico Isaac Newton, ele dizia uma coisa que para mim até hoje marca a minha vida. Ele diz, hoje eu consigo enxergar melhor, e eu só consigo enxergar melhor porque eu estou de pé no ombro de gigantes. Então se acompanhe sempre de pessoas que são maiores, melhores, com mais potencial do que você. Se você se acompanhar de pessoas que são mais pessimistas, terrivelmente ligadas a coisas materiais, que são pessoas que realmente não gostam de cultuar coisas belas, coisas positivas, você vai ser uma pessoa negativa. Então o negativismo, o pessimismo vem exatamente desse teu hábito de se conectar não a você, mas a outras pessoas. Isso acontecia comigo. E hoje não acontece mais porque simplesmente eu descolei. Eu não dou importância a essas opiniões. Lógico que eu observo os conselhos, eu observo os bons exemplos, eu entendo como funcionam as coisas, mas jamais ninguém me desestabiliza completamente quando me diz alguma coisa. Porque eu estou assenhorado, porque eu olho para mim e vejo quem eu sou. Eu me olho no espelho e conheço a mim mesmo. Então é muito difícil a gente se olhar no espelho, entender quais são os nossos defeitos, as nossas falhas, e entender, compreender sobretudo quais são as nossas virtudes, o que é que você é capaz de fazer. Então entenda suas capacidades, pese com as suas não virtudes ou as suas incapacidades e veja como você pode resolver esses problemas, quer dizer, os pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades, o que os americanos chamavam de análise SWOT. Então você faça uma análise SWOT, que é essa análise dos equilíbrios. Como você pode superar os teus pontos fracos? Como você pode explorar os teus pontos fortes? Como você pode entender as oportunidades que aparecem na tua vida e pode melhorar essas oportunidades? E como você pode evitar as ameaças ou mesmo até superar essas ameaças? Então isso é fundamental. Como você pode superar ou melhorar os teus pontos fracos. Faça uma listagem de teus pontos fracos. Entenda no que você não é potencialmente bom. Tente melhorar isso. Nós temos a capacidade de reprogramar em nossa mente essa coisa boa que existe dentro de nós. Então, se nós não somos bons em algumas coisas, treinemos essas coisas dentro de nós e nós vamos conseguir melhorar. Então, veja o que você é bom, forte naquilo, conserte o que não é forte. Entenda as oportunidades do mundo e a gente só consegue enxergar as oportunidades quando a gente olha para si próprio e não para os outros, para poder se espelhar em outras pessoas. Se espelhar em outras pessoas só se for em ombros de gigantes, em pessoas que realmente nos enaltecem, nos coloca para cima, nos coloca para a imagem do ser e não para a imagem de pessoas que estão lá embaixo. Então, gente, essa é a nossa mensagem para 2019.
otimismo e muita humildade psicológica. Entenda, o outro não é você. Não tente impor suas vontades. E outra coisa, seja otimista e afaste-se de quem te coloca para baixo. Isso é fundamental para a gente conseguir começar o novo ano de 2019 com tudo, com todas as potencialidades, fazendo valer a tua vida nova, plena, com a cabeça totalmente renovada e com uma expansão consciencial. Querendo conversar conosco, bater um papo, vem aqui no Centro de Expansão Consciencial, entre em contato comigo no 998 14 6555 WhatsApp e você pode conversar sobre isso e muito mais. Beijo grande no coração, namastê, feliz ano novo para todo mundo.